Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Jesus Cristo. Sabe, irmãos, a igreja dos nossos dias, em meu entendimento, em minha forma de enxergar, eu enxergo uma igreja que está acomodada, está confortável. Uma igreja que muitas vezes parece ansiar pouco pela volta de Jesus, parece ansiar pouco pela vida com Cristo na eternidade. Parece uma igreja que está confortável no mundo, que está gostando, que está amando, que está realmente envolvida com o mundo. E hoje eu quero trazer uma palavra de advertência, uma palavra que realmente vai nos confrontar. Eu quero falar sobre a volta de Cristo. Eu quero falar sobre o fim dos tempos, pelo qual eu creio que nós estamos em um período onde estamos nos aproximando. Talvez não estejamos ainda lá naquela grande tribulação, mas estamos passando por dias semelhantes aos dias que foram citados por Jesus, os dias de Ló e os dias de Noé. Eu quero trazer como tema na ministração do sermão dessa noite a perigosa normalidade, como nos dias de Noé e Ló. Abre comigo, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 17, nós vamos ler do versos 26 até o 37. Quem trouxe Bíblia, por favor, me acompanhe. Aquele que não trouxe, pega a carona no vizinho do lado, olha no telão, mas me dê uma coisa de presente, amém? Me dê a sua atenção, amém? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, que o Senhor vai te inspirar nessa noite, que o Senhor vai te confrontar, mas vai te levantar novamente, vai te colocar a viver o propósito que Ele tem para a tua vida, amém? Tem alguém comigo aqui? Aleluia! Lucas capítulo 17, versos 26 ao 37, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia o quê? Comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Interessante que as escrituras elas já cravam no primeiro versículo. No primeiro versículo ela declara: assim como foi nos dias de Noé. O que Jesus está falando? Jesus está falando para o povo, dizendo que haverá semelhança. Mostra semelhança com os dias de Noé. Jesus descreve um mundo que continua a rotina normal de vida. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se,
e sendo dado em casamento. Interessante que nos dias de Noé, mas também nos dias de Ló. Da mesma forma, Jesus cita os dias de Ló, versículo 28, que diz assim: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. A destruição que veio sobre Sodoma e Gomorra nos dias de Ló, ela veio pela manhã. Isso está registrado em Gênesis capítulo 19, versos 15 ao 25, você pode ler depois na sua casa. O dia anterior, ele parecia muito semelhante a qualquer outro dia. Para qualquer habitante, para qualquer homem que vivia em Sodoma e Gomorra, os dias eram iguais. Aquele dia, o dia anterior ao qual veio a destruição, né? No dia anterior estava tudo normal, no dia seguinte veio toda aquela destruição que Deus fez. Esses homens seguiam o seu cotidiano, seguiam a sua própria vida da sua maneira. E aí a Bíblia adverte e diz para mim e para você que acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Aonde? Quando Jesus vier nos ares, Ele aparecer nos ares e nos encontrar lá, todo aquele que realmente é um salvo em Cristo. Então, bem como o mundo parecia continuar a rotina normal de vida, antes do dilúvio, antes de Sodoma e Gomorra serem consumidas pelo fogo, Jesus disse que haverá algum senso de normalidade no mundo quando Ele for revelado. Agora você pode estar pensando, mas como assim? Comer, beber, casar-se? Ou seja, casar-se é uma união entre o noivo e a noiva. Aqui tivemos o casamento do meu filho, glória a Deus por isso, e da minha nora. Então, o noivo e a noiva casaram-se. E dar-se em casamento é quando o pai, ele leva a noiva para entregar ao noivo. Então, casavam-se e davam-se em casamento. Então, não tem nada de errado nisso. Nós podemos estar pensando, mas como assim? O que tem de errado em uma vida comum? O que tem de errado em comprar e vender? Olha, eu tenho um comércio. E aí, o que tem errado nisso? O que tem errado em plantar? O que tem errado em construir? Eu te digo para você que não tem nada errado. São coisas legítimas. Agora, o que é errado, e muito errado, é fazer dessas coisas o alvo da vida. Tem pessoas que vivem, que gastam a sua vida para construir, para conquistar, para casar, para comida. Tem gente que tem prazer somente na comida, trabalha para gastar o dinheiro tudo em coisas que quer comer, que quer vestir. Então é isso que está. O errado é fazer dessas coisas o alvo da sua vida. E era isso que estava acontecendo. Eram pessoas muito materialistas. Eram pessoas muito ocupadas com as coisas do mundo, sem interesse nenhum nas coisas espirituais. Sem interesse nenhum dar ouvidos a Deus. Por isso que Jesus disse: nos dias que antecedem a sua volta serão como os dias de Noé. Talvez eu e você tenhamos que nessa noite, já nesse momento, fazer uma reflexão. Para que você vive? Para que você trabalha? Para que você realmente casou? Ou para que você vive? Para casar? Ah, eu quero casar, o meu sonho é casar. E hoje está muito na moda, né? A igreja dos nossos dias, a igreja Nutella dos nossos dias. Ela está muito na moda de dizer: eu mereço ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Agora, esse comparativo com os dias de Noé e Ló, até são sinais que antecedem a sua vinda e que vão acontecer durante o quê?
a grande tribulação. Mateus 24 fala dela, Lucas 21, capítulo do versículo 5 ao 37, Marcos 13, do 1 ao 31. Agora eu só quero ler um versículo com vocês. Coloca para mim na tela, Mateus 24, 21. Olha o que diz a palavra de Deus. E nós estaremos, se estivermos vivos, aqui na terra, irmãos. Essa questão de arrebatamento secreto, essa questão de sermos arrebatados antes de começar a tribulação, esquece, irmãos, nós aprendemos errado. Nós ouvimos uma história que é muito confortável crer assim. Nós vamos passar pela grande tribulação se nós aqui estivermos vivos. Olha o que diz Mateus 24, 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Agora eu quero convidar vocês para mergulhar comigo no contexto da época de Noé. Eu quero te levar para lá, para você entender o que estava acontecendo e o que de semelhança tem com os nossos dias. Abre comigo em Gênesis capítulo 6, verso 5. Gênesis capítulo 6, verso 5, primeiro livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Continua no mesmo capítulo 6, vai no versículo 11 até o 13. Então, esse versículo 5 ele diz: perversidade, pensamentos que tomavam o coração somente para o mal. Agora o 11 e o 13, 11 até o 13 diz assim: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Como estava aquela geração no tempo de Noé, que é semelhante com os nossos dias. Primeiro ponto que eu quero trabalhar: o foco total na vida material, ou seja, o materialismo. Todo mundo ia lá, plantava, trabalhava, fazia comércio, vivia daquele dia a dia, e aí eles estavam com o foco total na vida material. Hoje, quantos de nós, irmãos, vivem para trabalhar? Quantos de nós vivem para conquistar? Quantos de nós vivem para ter as coisas? Quantos de nós pensam somente nisso e não entendem que a sua vida aqui ela é finita e passageira, que não entendem que tem um lugar que é eterno? E dos dois jeitos: eternidade com Deus e eternidade com o diabo. Todo aquele que se esquece de Deus aqui será esquecido também no inferno. Todo aquele que lembra de Deus aqui, se entrega ao Senhor aqui, será lembrado com Ele para viver a eternidade. Total dependência à vida material, total entrega a somente isso. Uma ganância, um desespero, sempre quer mais. A gente precisa ter realmente, muitas vezes, um desejo uma ambição de crescer na vida, de conquistar, de avançar, sim, mas uma ambição que não se torne um Deus, que não se torne um ídolo, que não se torne alguém que me separa do Senhor. Onde muitos de nós vivem para trabalhar, mas quando tem que se envolver com Deus, não tem disposição alguma.
É os dias de Noé se repetindo nos nossos. Tem que trabalhar, não interessa se está chovendo canivete. Tem que trabalhar, não interessa se tem alagamento. Se tu tiver que estar no serviço, tu inventa um botezinho. Bota um inflável e vai. Daqui a pouco pega até o colchão inflável, enche e vai. Mas não pode ser descontado no salário. Não pode ser desempregado, não pode. Mas com Deus, qualquer garoazinha me impede de ter relacionamento com Ele, de ter intimidade. Eu já chego aqui no dia de sexta, ou um dia de culto que enfeiou o dia no domingo de tarde, pode ter certeza que é um debandaço de noite aqui. Os irmãos de açúcar não vêm. Eu acho incrível que nós vivemos para nós e achamos que estamos agradando a Deus. Olhe bem para mim aqui, que eu vou te falar uma coisa bem no teu olhinho, bem na bolinha do olho, na pupila. Vir à igreja não te faz um crente quando você quer. Vir um dia que você escolheu, hoje eu preciso. Isso não te faz ser cristão. O que te faz ser cristão realmente é reconhecer que você não tem ninguém a não ser Ele. Que você não tem para onde ir. Só Ele tem palavras de vida eterna. Que você não tem nada para realmente, como alguém que guia a tua vida, você não te leva a lugares bons, você vai se levar para lugares horrorosos. E até mesmo pelas suas escolhas não é para o céu que você vai. Reconheça isso. Se o relacionamento com Deus, ele fosse como você, se dispõe para o seu trabalho, a sua vida era outra. A minha vida também era outra. Ah não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que estar lá, eu tenho que terminar, pois é, tem que terminar. E com Deus, pega o compromisso, abandono. Dou o meu nome para fazer alguma coisa, 2, 3 meses, não quero mais. Porque eu estou falando de fazer as coisas para Deus, porque isso é o resultado da minha vida de intimidade. As obras são o resultado da minha fé, irmãos. Quem não tem uma fé verdadeira em Jesus não serve ninguém, só quer ser servido. Quantos de nós têm 20 anos de igreja, só sentam ali para serem servidos? Reveja a tua fé. Irmãos, eu não tenho nada para pegar e ficar bajulando vocês. Se eu quisesse agradar cada um que está aqui nessa noite, quisesse agradar realmente, eu não estou aqui para agradar vocês, eu estou para agradar o Senhor, falar o que Ele pediu para falar. Se eu quisesse te agradar, eu te convidava para um churrasco, para uma janta na minha casa. Aí eu te agradava. Mas quando eu venho aqui, eu venho te alertar e dizer, te volta para Jesus. Prioriza Ele, deixa de ser alguém que foca total na vida financeira, nas coisas dessa terra. Esse é o primeiro ponto que tem parecido com os nossos dias. Agora eu vou te dizer um segundo: violência e injustiça. Como está o mundo hoje? Desde o topo, desde quem deveria ser justiça, é os mais injustos, são os mais corruptos, os mais terríveis, os mais tenebrosos. Às vezes a gente tem medo de satanistas, tenho medo de satanista, porque o cara é satanista. Os satanistas estão no governo, são pior que satanistas, do jeito que eles estão aí cuidando e usurpando da vida das pessoas, roubando. Precisa do INSS para te ver o que vai acontecer. Te dão um benefício com muito custo e deu, e cessam. Aí tu tem que entrar na justiça contra eles, e aí essa roubalheira por detrás aí que está acontecendo. Injustiça, violência, pessoas matando sem motivo, policiais matando inocentes, policiais entrando em lugares despreparados, achando que é uma pessoa, e entram num lugar e matam
uma pessoa inocente. O crime, a criminalidade, as drogas, cada vez mais fazendo vítimas. A violência nos nossos dias também, com relação ao espancamento de mulheres. Quantas mulheres morreram no Rio Grande do Sul, somente nesse ano, espancada por homens? Só aumenta, a violência só aumenta, a injustiça só aumenta. Fala-se muito de justiça social, historinha da carrochinha. Justiça só em Deus, irmãos, justiça só no nosso Pai. Então por isso que não brigue por político A ou B ou C. Hoje você vai lá e defende ele, amanhã você pode estar criticando, porque acabam fazendo conchavo uns com os outros. Agora, como você é um crente, não faça conchavo com ninguém, seja alguém que vive de forma justa, que vive de forma correta, não perfeito, porque isso não existe, mas dependa da graça de Deus, seja alguém realmente um crente de verdade, seja alguém que vê as coisas acontecendo e seja alguém com exceção. Violência e injustiça. Olha aqui, até antecipei. Terceiro, corrupção da humanidade. A corrupção é tão grande que as pessoas, até mesmo em uma fila, elas roubam lugar. A corrupção é tão grande de que nem eu falava com uma pessoa que trabalha como professora, e essa pessoa me contava que ela foi contratada por 3 meses. E aí quando ela foi se despedir do pessoal, o pessoal ainda se despediu de todo mundo e tal, foi embora e continuou recebendo. Ela foi até lá para dizer: pessoal, está errado, eram 3 meses, está 1 ano, não, pode ficar assim, fica assim, não é certo. Será que você aqui, nessa noite, tem esse senso de justiça? Será que se fosse com você, será que realmente essa corrupção não está no nosso coração? Porque nós falamos lá de cima, né? Lá do topo, mas começa por aqui. Começa por cada um de nós, numa fila de banco, numa fila de supermercado. Começa por cada um de nós, quando achamos um dinheiro caído. Quantos que às vezes caiu do bolso de alguém, faz que não viu, vão lá, mete o pezinho em cima, bota no bolso. Corrupção da humanidade, corrompida em todos os sentidos, imoralidade, perversão, corrupção total. O homem está cada vez pior, fazendo delitos cada vez mais terríveis, esquartejando família, esquartejando crianças. Será que nós não estamos vivendo dias semelhantes a esses? Será que já não estamos vivendo dias onde realmente o amor já não existe? E eu nem estou dizendo o amor de Deus, o amor que tinha aí na rua, porque quem está aí no mundo não tem o amor de Deus, irmãos. Quem não é de Jesus não vai ter o amor de Jesus. E o que mais me espanta é que talvez muitos de nós também ainda não tenham o amor de Jesus mesmo aqui dentro. Porque quem ama Jesus não vive mais para si. Não pensa só em si, pensa nos outros. A sua agenda não é só para si, não é só para fazer para si mesmo, para sua família. Aí o quarto ponto eu quero destacar também, que era uma geração que recusava-se a ouvir a Deus. E hoje, irmãos, como está a igreja de Jesus que se recusa a ouvi-lo? Muitas vezes eu estou falando aqui, tem gente que nem está dando ouvido agora aqui. Recusa-se a ouvir. Não presta atenção. Não está nem aí para o que está sendo falado. Recusa-se a ouvir aquilo que pode dar vida e vida verdadeira. Uma geração que Deus diz, não é para fazer assim, não é desse jeito, isso é pecado. Não interessa, eu vou fazer. Diz a palavra que Noé estava lá. Aí tu pensa, com aquele impedimento parado no meio
do lugar onde os caras passavam uma baita de um barco, a arca, ali, e ele construindo ela devagarinho, martelo e martelo. Assim como aquela arca, ela atrapalhava as pessoas que estavam ali, assim nós também precisamos ser alguém que atrapalha as coisas erradas desse mundo, irmãos. Nós temos que ser como Noé, carregados da justiça de Deus. Sermos pessoas que realmente ouvem a Deus e praticam a justiça, que vivem de uma forma simples, mais honesta. Aí continua, nós vimos nos dias de, agora, abre comigo Gênesis 19, do 1 ao 11, nós vamos ver os dias de Ló. Gênesis 19, do 1 ao 11, diz assim: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam os anjos. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para fora, aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha agora o que ele faz, irmãos. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Olha só que interessante. Olha o nível. Olha o nível de promiscuidade, de imoralidade, de perversão. Olha como estava. Agora vamos lá. Quais são então as semelhanças com os dias de Ló, com essa geração, primeiramente, com a geração que vivemos? Primeiro ponto que eu quero trazer, igualmente nos dias de Noé, uma rotina centrada na autossuficiência, ou seja, secularismo, só vida secular. Só vida aí fora, só vida que rege em busca dos meus desejos e vontades e prazeres. Isso representa uma sociedade focada apenas no cotidiano, material e no bem-estar físico, sem espaço para Deus. É a mesma característica dos dias de Noé. Agora, um segundo ponto: vida de desobediência e pecado. Será que não é o que nós vivemos hoje, irmãos?
A sociedade de Sodoma ela era marcada pela impiedade, pela rejeição a Deus, a corrupção moral interna e intensa. Era muito semelhante à época de Noé. Desobediência e pecado. Toda desobediência é pecado, irmãos. Terceiro ponto: imoralidade e homossexualidade. Talvez essa mensagem ela não dure muito tempo, mas eu vou precisar falar hoje aqui. E aqui, irmãos, é uma igreja que não vai se moldar ao que está sendo dito aí. A narrativa de Gênesis 19 mostra uma cidade entregue às práticas sexuais pervertidas e opostas à criação divina, ou seja, a homossexualidade. E isso sempre na Bíblia e aqui nesse texto foi descrito como um pecado grave e que era constante e que hoje está sendo cada vez mais constante nos nossos dias. Aqui foi criado um novo protótipo de família. O que é protótipo? Algo que foi feito pela primeira vez. Ali foi o início, aonde foi gerado o pecado de dois homens, de duas mulheres juntos. E isso agora está sendo copiado, irmãos. Nós vivemos dias onde estamos vendo ser implantadas um novo modelo de família. Ou seja, família constituída do jeito que você quiser. Dois homens, duas mulheres, já tem lugares que pode ter até mesmo uma pessoa com um cachorro. E tantas outras formas que estão sendo criadas nos nossos dias de perversidade. Por quê? Porque existe uma palavra e existe um problema do ser humano, e aqui começou, que é chamado de hedonismo. O que significa isso? É o Deus do meu próprio ventre. É satisfazer os meus desejos a todo custo. Custe o que custar, não importa violar o que tiver que ser violado. O que importa é me dar prazer e eu mereço ser feliz. Cuidado. Cuidado com esse discurso atualizado de que você merece ser feliz. A sua felicidade ela não está atrelada a algo externo, irmão. A sua felicidade ela não está atrelada ao que você está vendo, ao que você está conquistando. A sua felicidade ela está atrelada realmente a ser alguém que tem a plenitude do Espírito, o Espírito Santo habitando totalmente em você. O que estava acontecendo? Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus porque a perversidade, a imoralidade, ela chegou até o topo. E Deus mandou fogo dos céus e queimou a cidade e todos os seus habitantes, irmãos. Um novo protótipo de família. A família instituída por Deus é homem e mulher. A família instituída por Deus teve origem no Éden, Adão e Eva. Esta é a família, a constituição de família diante de Deus. Se o mundo quiser trazer modernidade, quiser dizer outra forma, não diga que Deus estabeleceu, porque Deus não estabeleceu. E Deus não muda para agradar nem a mim e nem a um outro que tem um desejo diferente. Tanto um hétero como uma pessoa que é bissexual, ela precisa de Jesus. Qualquer um de nós, para vencermos as tentações, os impulsos
dos nossos desejos. Há uma necessidade que só está sendo suprida na sua própria carne e não em Deus. Pessoas que estão vivendo assim porque querem satisfazer o seu eu, o seu ventre. E hoje a família tradicional, irmãos, ela tem sido perseguida. Aquilo que Deus criou tem sido perseguido e muitas vezes desmoralizado. E cuidado com essas políticas sociais que querem nos induzir, nos colocar nessas mentalidades mundanas, querendo dizer que isso é cristianismo. Devemos amar a todos, mas todo aquele que passa por aquela porta, não importa o seu pecado, precisa entrar aqui e realmente se converter e abandonar o seu pecado. Seja ele que goste de homem, goste de mulher, seja o que for, seja alguém que é hétero, que é bi, não interessa, precisam todos de Jesus, porque se não tiver Jesus no seu coração, nascido de novo, não herdarão o reino dos céus. Venha como estás, mas não permaneça como estás. Hoje muito se fala, não podemos tratar um pecado igual. O pecado do hétero é igual ao pecado de uma pessoa que não é. Já entenderam? Não, não é a mesma coisa. E eu vou te mostrar em Romanos 1 que não é a mesma coisa. Romanos 1, 24 a 32, olha o que diz. A Bíblia. Quem está falando é a Bíblia. Não é o pastor César, eu estou traduzindo e transmitindo o que a Bíblia diz, é o que nós cremos, e a bandeira que nós levantamos é de cristãos e de seguidores de Jesus, e não importa o que vamos passar e enfrentar, nós precisamos ter posição naquilo que cremos, respeitamos todo e qualquer tipo de pessoa que quiser crer diferente, mas não tentem impor a goela abaixo em cada um de nós, porque não vai levar. Não vai levar. Romanos capítulo 1, versos 24 a 32 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual. Quem entregou? Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Olha o que acontece aqui, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres, preste atenção, trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, ou seja, antinaturais. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam. Será que não é o que estamos vivendo, irmãos? Eu fico pensando, eu tenho 44, vou fazer 45 anos, graças
a Deus pela sua misericórdia. E eu fico chocado. Na minha idade eu fico chocado. Eu fico pensando pessoas que já têm 60, 70. Pessoas que viveram uma outra época, um outro tempo, vendo hoje esse mundo caído, tenebroso. Como que assimila? Mas eu tenho uma coisa para te dizer, não interessa a idade que você tem, a verdade continua sendo a mesma, ela não mudou. Pode as pessoas querer manipular a verdade, pode querer fazer joguinho nos textos, como já tem hoje igrejas que são adeptas a esse movimento, que pregam uma mensagem suavizada, onde esse pecado não leva à condenação. Mas a palavra de Deus, ela continua dizendo que é pecado, que é antinatural e que não é a forma de família que Deus estabeleceu e instituiu. Deus estabeleceu o homem e mulher como família. Amamos a todos, respeitamos, tenho pessoas que eu conheço, trato bem, amo, demonstro o amor de Jesus. Mas pecado é pecado e precisa ser tratado como, tanto meu como da pessoa. Precisamos enfrentar, precisamos abandonar os nossos pecados, lutarmos de que forma? Nos rendendo ao Espírito de Deus, para que Ele venha transformar a nossa vida, cada um de nós, seja qual for. E aí nós chegamos em um quarto ponto, no tempo de Ló, que vai se assemelhar com os dias de hoje, a procrastinação espiritual. Amanhã eu venho na oração. Sexta-feira eu venho no estudo. Quarta-feira da semana que vem eu vou estar no grupo familiar. Só que não diz, só que nunca parece que é a quarta que a pessoa falou, porque nunca começa. E hoje eu vou começar a orar em casa, nunca começa. Hoje eu vou começar a ler a Bíblia na minha casa, nunca começa. Hoje eu vou ter um tempo de me realmente orar, de buscar a Deus, e nunca começa. Procrastinação espiritual. Olha o que diz Gênesis 19:16. Olha o que Ló faz, que muitos de nós ainda vivem como ele. Muitos dos nossos irmãos, não estou dizendo quem está aqui ou não está, irmãos, eu estou falando na igreja por completo. Pensem que quando eu estou dando exemplo, eu estou olhando a igreja de forma única, todo o povo de Deus. Procrastinação espiritual, em Gênesis 19:16, olhe comigo, está falando de Ló. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Ló se demorou dentro de Sodoma. E o que simboliza essa demora? Simboliza a negligência da igreja, ou do crente em se separar do pecado e da influência mundana. Quantos de nós estão vivendo como Ló? Negligentes com a igreja, com o corpo de Cristo, com o envolvimento com Cristo. Negligentes em se separar do pecado, saber que o pecado é todo aquele que pratica o pecado, ele gera a morte, ele vai morrer. Pecado gera a morte. Mas graças a Deus pelo sacrifício de Jesus, que nos dá vida e vida abundante, mas precisa dele. Muitas vezes a hesitação, ela é sinal de um coração dividido. Como eu sempre falo, quantos de nós, agora eu vou começar aí, agora eu vou buscar a Deus, agora eu vou, primeira questão que tem mundana, já é atraído. A hesitação é sinal de um coração partido, entre fazer uma coisa que eu gosto, e entre renunciar à minha própria carne, o que eu escolho? O que eu escolho, irmãos? Uma geração que realmente está dentro de uma comunidade ou de uma igreja, mas que não teme a Deus, que perdeu o temor, que perdeu realmente o respeito, a reverência por Deus.
E o quinto ponto, esse mesmo Ló, que por um momento ficou indeciso, ele também foi aflito pela justiça. Ele tinha uma aflição por justiça, é o quinto ponto. A aflição por justiça. O justo que habita em meio a tal contexto, ele é perturbado pelo pecado que vê ao seu redor dia após dia. Como é que você fica? Você está vendo o pecadão de tudo que é forma. Nós estamos vendo hoje, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, casavam-se e davam-se em casamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus perdoa quem se separa, Deus perdoa, mas se for de verdade, se for um arrependimento genuíno, mas a palavra de Deus continua dizendo que o casamento é o único e até o fim. Agora quem sou eu para dizer quem perdoou, quem Deus perdoou e quem Deus não perdoou? O meu papel como pastor é ensinar a verdade, ajudar no caminho. E hoje quantos irmãos que vivem dando-se em casamento, casando, e estão na igreja. A Bíblia não vai mudar por mim e por você. O que precisa realmente é reconhecimento dos seus erros, reconhecimento que deu errado. Eu acredito piamente, quando não é um casamento forçado, quando a pessoa casa de livre, espontânea vontade, ela casa não para separar, mas sim para ficar até o final. Quando ela casa de verdade, quando ela casa realmente entendendo que é tudo dos dois, que ela já não casa com comunhão parcial de bens, com coisas já fazendo jeitinho, que se der errado já está pensando. Eu digo aquela pessoa que já casa se entregando por inteiro, dizendo assim, eu caso para fazer o meu marido feliz, para fazer minha esposa feliz. Ninguém casa, mas pode acontecer? Pode. Mas a palavra de Deus, ela continua dizendo a mesma coisa ainda. Talvez nós estejamos vivendo como os dias de Ló, que lá andava com todo mundo, trocava de mulher, trocava disso, trocava daquilo, estava com uma mulher num dia, no outro já estava com outra. E talvez essas coisas estejam impregnadas na igreja dos nossos dias, irmãos. Só que o casamento, Jesus disse, que Jesus fala, não separe o homem, o que Deus uniu. Somente se tiver caso realmente de traição, de adultério. Ou também, irmão, se tiver também daqui a pouco uma pessoa, um homem vai lá, escraviza aquela mulher, bate naquela mulher, violenta, tem que separar. Mas não diz para casar de novo. Se for casar, realmente tenha segurança em Deus de que realmente você se arrependeu do que fez lá. Por ter se separado, não era o que você queria. Eu oro a Deus todos os dias para que Deus sustente a minha aliança com a pastora. Porque eu por si próprio eu não posso fazer isso. A minha natureza não tem nada bom, irmãos. O que tem bom, eu digo para todos que casaram, hoje eu falei para o meu filho, te firma em Cristo, Cristo tem que ser tudo para ti, Cristo tem que ser aquele que te instrui, que te fortalece, que tu tem que buscar conselho, sabedoria nele, porque é Deus em quem mantém uma aliança. Olha o que diz 2 Pedro 2, 7 e 8, falando a respeito de Ló, a aflição por justiça. Olha o que diz: mas livrou Ló a homem injusto, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Como você tem vivido diante das injustiças? Será que você não fica aflito? Tem horas que o nosso coração fica tão aflito, irmãos, que a gente vê tanta injustiça. Eu vou ser muito sincero para vocês, irmãos. Muitos de nós acham que vai mudar o Brasil de um lado, se pegar de um lado de um partido A ao partido B.
irmãos, a coisa daqui para frente, segundo a palavra de Deus, ela vai piorar, porque o ser humano está em situação degradável. Cabe a cada um de nós não sermos esses que estão assim. Cabe a cada um de nós mantermos a nossa vida realmente aos pés de Jesus, realmente vivendo para Ele, desejando viver uma vida piedosa. A igreja precisa despertar, precisamos ter discernimento espiritual, precisamos não nos conformar com o comportamento dessa geração. Ah, mas o meu amigo vai. Ah, mas as pessoas tudo fazem. O teu amigo não tem Jesus. Se tu tem Jesus, a tua vida é outra. Mas está todo mundo fazendo, como a minha mãe sempre me disse, e eu sempre instruí os meus filhos: tu não é todo mundo. O comportamento dessa geração que é marcada por uma aparência de piedade, mas sem santidade alguma. Hoje o que se prega: Jesus sabe que eu sou fraco, Jesus sabe que eu peco, que é minha carne, né? Hoje é isso. Deus te perdoa. Perdoa, sim, já perdoou na cruz do Calvário, mas se for de verdade um arrependimento, se não tem perdão. Eu me arrependo, mas eu continuo fazendo. Eu peço perdão, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Irmãos, por favor. Aqui não é um clube social, irmãos. Igreja é a noiva de Cristo sendo preparada para encontrar o noivo, que é Jesus. Jesus quer nos limpar, Ele quer purificar a sua igreja, Ele quer purificar os nossos corações, para que nós venhamos a encontrar com Ele nos ares. A normalidade, irmãos, é a forma de distração em nossos dias. Anote isso para ti. A distração é a forma... A normalidade é a forma de distração em nossos dias. Parece que muitos dos que se dizem cristãos estão anestesiados, não percebendo que o dia da volta de Cristo e do juízo se aproxima. Olhe para mim aqui, eu já vou finalizar. Você crê que Jesus vai voltar? Amém. Não, quero perguntar de verdade. Você crê que Jesus vai voltar? Amém. Você está vivendo da forma que vai agradar quando Ele voltar? Você está vivendo realmente de uma forma que espera Ele vir? É essa a advertência nessa noite. Que você saia daqui nessa noite realmente confrontado com essa palavra e saiba, e eu não estou brincando aqui, que a palavra de Deus ela é clara, e ela diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e eu tenho convicção, por isso eu estou pregando isso para você. Eu tenho certeza que a história da volta de Jesus não é um conto de fadas, não é uma historinha contada, é verdade. Ele vem buscar, Ele vem resgatar os seus, onde Ele vai nos levar para um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrima. Diz a palavra de Deus que Ele enxugará toda lágrima. Você quer estar lá? Eu quero estar lá. Se você quer estar lá, levanta, fica de pé, vamos orar, vamos clamar o nome do Senhor, vamos adorar Ele um pouco mais em oração.